Bem-vindo para mais uma aula desse módulo 2. A aula de hoje nós vamos falar sobre uma coisa bastante importante, que são os filtros. Os filtros, eles regem as coisas que a gente interpreta dentro da realidade que a gente vive. Ou seja, a gente vive algumas realidades e a gente traz aquelas informações da nossa realidade externa, filtra isso através desses filtros que eu vou explicar na aula de hoje, e aí a gente tem a nossa realidade, né? A realidade que a gente colocou ali. Existem três principais tipos de filtros, que são a generalização, a omissão e a distorção. Tudo que a gente recebe de informação do nosso ambiente externo, a gente interpreta ou generalizando, ou omitindo, ou distorcendo. E isso é o que vai determinar se a gente vai ter uma vida positiva ou uma vida negativa. Existem as nossas crenças. Nós temos crenças limitantes e nós temos crenças possibilitadoras. Nós vamos ver isso mais adiante. Só que, de acordo com os nossos filtros, nós colocamos uma realidade subjetiva na nossa vida baseada ou no negativo ou no positivo. Então imagina uma pessoa que tem a crença que todo homem não presta, por exemplo. Então ela vai, numa generalização, todo homem não presta. Então logo qualquer coisa que ela ouça em relação a uma questão masculina, por exemplo, ela já identifica que aquela pessoa, aquele homem não presta, porque, por exemplo, fez uma piada masculina. Então ela generaliza, ela coloca todos os homens no mesmo balaio, no mesmo saco. Ou seja, não há um homem na face da terra que preste. Todos os homens não prestam. Da mesma forma, quando ela omite, ela não consegue enxergar exemplos mesmo sendo demonstrados diferentes daquilo que ela acredita. Ou quando ela distorce, de repente ela vê alguma ação ou alguma atitude de algum homem e ela distorce aquilo, ela alucina, dentro daquilo que a gente fala no mundo da PNL, né? Ela inventa alguma coisa baseada na crença dela que faz ela continuar acreditando que todo homem não presta. E aí o que ela faz? Ela atrai para a vida dela homens que não prestam. Ou mesmo aqueles homens que ela conseguiu atrair, que eram homens de boa índole e que prestavam, ela começa a ter atitudes através dos seus filtros, generalização, omissão ou distorção, que vai fazer com que aquele homem ou se afaste dela, ou tenha atitudes que na interpretação dela são atitudes de homens que não prestam. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos filtros. A forma como a gente filtra a realidade externa dentro de nós, né, dentro da nossa realidade interna. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença possibilitadora, eu sou uma pessoa de sorte. Então, de repente, ela generaliza que tudo que acontece na vida dela foi um golpe de sorte. Mesmo aquilo que seja negativo, ela pode omitir, porque ela não vê negatividade na vida dela. Então, tudo que acontece na vida dela, ela enxerga como um fator positivo, de repente como um aprendizado, porque ela omitiu a negatividade da vida dela. Dentro do filtro dela, ela omite a negatividade. Então, por mais que aquilo que aconteça na vida dela seja uma coisa ruim aos olhos de outra pessoa, para ela foi um aprendizado e ela tinha que ter tido aquele aprendizado porque ela omitiu a negatividade da vida dela. Assim como ela pode alucinar, ela pode dizer que aquela dificuldade que ela enfrentou foi somente um obstáculo que a fez ser uma pessoa mais forte. Então ela distorceu aquela realidade objetiva dentro da subjetividade do filtro que ela colocou ali, dizendo que aquela dificuldade era somente um obstáculo que ela precisava transpor para se tornar mais forte para continuar a jornada dela. Então, de acordo com as suas crenças, sejam elas negativas ou positivas, você vai da realidade externa
absorver aquilo que está acontecendo com você e através dos seus filtros você vai ter interpretações que no final vai te dar uma realidade subjetiva daquilo que você acabou de vivenciar. Então, por isso que é importante a gente entender essa questão dos filtros, porque todos nós generalizamos, distorcemos ou omitimos coisas na nossa vida. Só que a partir de agora que você aprendeu que existem esses 3 filtros e que esses 3 filtros regem a realidade que é recebida do ambiente externo, ou seja, aquela realidade objetiva, através desses filtros, ele converte numa realidade subjetiva, agora você passa a analisar aquelas coisas que acontecem na sua vida de uma forma diferente. Ou seja, nós já começamos aqui nessa aula a trabalhar o seu sistema de crenças. Nós vamos ter lá mais para frente a aula que fala somente sobre crença. Como que a gente entende o que é uma crença, como que a gente entende quais são as nossas crenças limitantes, quais são as nossas crenças possibilitadoras, como que a gente quebra essas crenças, como que nós alteramos crenças limitantes para crenças possibilitadoras. Ou seja, nós ainda vamos ter essa aula, mas aqui é uma pequena introdução para te preparar para quando nós chegarmos naquele módulo, você já saber que você tem um filtro que recebe essa realidade do mundo externo e através desse filtro ele filtra dentro da omissão, generalização e distorção e ele te traz a realidade subjetiva baseada naquilo que você acredita, no seu sistema de crenças, nos seus paradigmas. Nós vamos ver paradigmas também, o que é um paradigma e como que a gente quebra os paradigmas para que a gente possa construir um padrão emocional e um mindset vencedor, ou seja, nós estaremos criando ao longo do curso a mentalidade vencedora para que você possa vencer em todos os aspectos da sua vida, no pessoal, no profissional, no relacionamento, ou seja, você vai ter um mindset vencedor, você vai ter uma mentalidade vencedora e você vai poder fazer o que você quiser da sua vida para que você obtenha sucesso, para que você tenha a vida que você sempre sonhou. Tá legal? Então, todas as aulas são importantes. Tem uma outra aula que eu falo que é de extrema importância, porque eu julgo ser ali um fator preponderante para que você entenda e conecte em outras aulas e módulos lá na frente. Mas todas as aulas do Mentalidade Vencedora são importantes. Todas. Você precisa ficar atento e presente para tudo isso que eu estou falando para vocês e para o material que está escrito, para os exercícios. Você precisa praticar. Eu vou deixar exercícios aqui também para falar dessa questão dos filtros, para que você entenda como que você visualiza a sua vida, qual é a subjetividade que você dá para a realidade objetiva que você recebe do seu ambiente externo. Então, é isso que eu vou convidar vocês a ficarem presentes para todas as aulas e a exercitarem em cima de todos os exercícios. Tá legal? Então, essa foi a aula de hoje, foi a aula sobre filtros. Nos vemos na próxima aula. Até lá!